Quando todas as evidências estão na nossa frente, não é preciso esperança. A esperança não está baseada em quanto as coisas estão indo bem ou quanto as coisas no mundo lá fora imediatamente se colocam como de acordo com as expectativas que a gente tem. A esperança, ela é algo que vem de um espaço muito mais profundo. Dizem que a esperança não é racional, porque se ela fosse racional, ela não seria esperança, ela seria lógica, ela seria uma causa e uma consequência. A esperança é algo que acontece quando tudo lá fora diz o contrário. A esperança é algo que acontece quando você entra num jogo e as suas chances de vitória são 1 contra 1000 ou contra 100. A esperança é algo que acontece quando no meio de uma guerra, por exemplo, parece que tudo já se foi, que tudo acabou, que tudo está escuro, onde logicamente não haveria saída de jeito nenhum. É quando vem o sentimento da esperança. A esperança talvez seja o sentimento que nasce daqueles que estão, logicamente, perdendo a guerra. A esperança seja talvez dos ingênuos. Talvez a esperança seja dos ingênuos. Aqueles que olham tudo lá fora e parece que está tudo ao contrário e de repente algo de dentro diz: ainda vai, ainda segue, ainda consegue. Fico me perguntando se a esperança não é algo que talvez tenha sido não só de ingênuos, mas daqueles que não abririam mão de se viver conforme as regras da santa harmonia e da santa luz. A história da vida, a história da guerra, a história da briga e da disputa entre a consciência e a inconsciência é uma história cósmica desde sempre. Ela não é uma novidade no nosso pequeno planeta, embora nós tenhamos idos e vindos tantas e tantas vezes nestas esferas de existência, em outras esferas de existência e ao mesmo tempo em universos paralelos. O que acontece é que uma questão e os desafios, eles sempre vão acontecer. Os desafios acontecem de forma grandiosa, às vezes em alguns planetas. Acontecem de forma grandiosa, como por exemplo uma Segunda Guerra Mundial, uma Primeira Guerra Mundial aqui, e outras guerras que vieram muito antes. Acontecem em outros pontos do cosmos para civilizações completamente diferentes. A história de grandes desafios é uma história da evolução do espírito, é uma história natural da evolução de tudo que há. Como nós programamos a nossa mente, como nós educamos este sistema para estar nos desafios, é a grande história a ser seguida. Como seres humanos, temos emoções, temos um corpo como instrumento da consciência e temos uma mente que nos dá a capacidade, se bem treinada e disciplinada, de produzir, focar, construir, colocar direção. A mente não é boa nem ruim, a mente é um instrumento a ser educado. Ela funciona com base em crenças que são colocadas e em foco que é colocado em alguma direção. A nossa mente não treinada fica como a maré das influências. E nós estamos num mar infinito de influências, influências de ressonância, dentro da grande história entre as ressonâncias que te levam para o alto e as ressonâncias que te puxam para as esferas mais negras, escuras da consciência. Você está sendo influenciado em todo momento. E nos momentos de crise, você recebe ainda mais frequências de disputa, você recebe influências dos meios de comunicação, dos medos daqueles que perderam a esperança, das suas próprias partes internas, que lidam com emoções de tristeza, de medo, de falta. Todas essas frequências estão influenciando a tua frequência interna, emocional, mental e física. Portanto, aquele que anda pela vida não é aquele que anda
pela vida da forma mais clara, mas é aquele que está sendo influenciado por ondas todos os dias e a todos os momentos. E se você não se dá conta de que você está sendo influenciado por ondas dentro do mais íntimo do seu pensamento, dentro do mais íntimo das suas emoções, dentro do mais íntimo das reações do seu corpo e da sua esfera de frequência espiritual, você acredita nos pensamentos que tem. Você é tomado e movimentado pelas emoções que tem. E o teu corpo perde a força que tem. Não acredite nos teus movimentos, não acredite nos teus pensamentos, construa-os. Para construir, é necessário primeiro limpar-se destas influências. Para limpar-se dessas influências, uma das melhores maneiras é o processo de meditação, aonde você consegue, não só em prática de presença, mas acessar frequências e mundos aonde você fatalmente se desdobra durante o teu sono, da onde fatalmente você tem mestres e mentores espirituais que emanam a harmonia de um outro espaço, e ao projetar-se neste espaço e entrar em harmonia com estes espaços e lugares, você é capaz de, portanto, com prática, deixá-los descerem e em presença influenciarem a ponto de que a tua rede mental, como uma rede de frequência, conecta-se a uma rede mental de frequência que permeia como uma matriz tudo que há. E se você coloca a intenção de trazer essas lembranças, de trazer essa conexão e de trazer essas memórias e visões e imagens com clareza, com foco em harmonia, você pode se lembrar mais e mais. E quando você se lembra de uma forma atemporal, você se dá conta de que ao trazer estes pensamentos, que se tornam pensamentos, emoções e alinhamentos, você toma decisões e é capaz de educar sua mente para ir em um determinado foco. Educar a sua mente para ir em um determinado foco, o foco da construção. O foco da construção. E todo grande arquiteto tem um grande plano. Todo grande arquiteto tem em algum lugar uma imagem do qual vai ser construído. E o meu trabalho aqui em matéria física, presença emocional e mental e física é, portanto, a visão deste plano e nas emoções de amor por esta construção e um corpo que se movimenta nesta direção, atuar nesta construção, não com peso, mas com alegria e responsabilidade, sabendo que momentos difíceis se apresentam sempre e sempre se apresentarão, não só na esfera desta existência, mas na esfera de todas essas existências, como na esfera de planetas diferentes, lugares diferentes de todos e todos os tempos. O teu trabalho é manter a disciplina e o foco da tua mente. E para isso os instrumentos de autoconhecimento nos são dados. Os instrumentos de autoconhecimento não nos são dados para que a gente acumule conhecimento, para que a gente acumule palavras e descrições que foram ditas antes de nós, para que a gente acredite que há padrões em tudo que há. Os instrumentos de autoconhecimento nos foram fornecidos para que a gente identifique aquilo que nos tira desse estágio de foco e saiba continuar a nossa disciplina. Se eu sou capaz de identificar que a ira vem tomando parte do meu corpo, eu sou capaz de rapidamente me dar conta de que algo que não é a harmonia
imediatamente, ao iniciar, toma força pelo coração e pelo corpo, vai subir aos meus pensamentos e me dá pensamentos que não levam à frequência mais elevada ou à construção. E nesse momento eu acordo, sabendo que isso não vai produzir a felicidade, a harmonia, a beleza. E neste momento do tempo eu me lembro de todas as técnicas que eu estudei, que eu treinei, que podem fornecer como antídotos para esse desvio de mim. Técnicas de observação, de familiarização, de desconstrução, de dessintonização com aquilo que há. Lembrando-se que tudo no universo é frequência e, portanto, se eu me deixo entrar nesta frequência mais baixa, imediatamente esta ressonância fala com todos os conteúdos kármicos e históricos que eu tenho ligados a essa ira e começam a se construir de forma ainda maior, não pelo que há agora, mas por aquilo que eu trago na história de todas as minhas existências. E o passado, portanto, constrói algo que é maior do que há. E como tudo no universo é frequência, ao construir a partir dos meus conteúdos não resolvidos ou curados, esta frequência começa a atrair outras frequências, seja de seres encarnados ou não encarnados, seja frequências cósmicas ou frequências bem práticas e específicas, e seres não visíveis começam, portanto, a atuar nesta esfera e eu fico mais suscetível a influências emocionais, mentais e físicas e, portanto, mais difícil o meu movimento de observação. É importante que você tenha refúgios e as pessoas que te amam são refúgios, porque todos irão se perder. Em algum momento, todos entram na escuridão. Não há e nunca houve uma exceção, seja na história dos iniciantes, seja na história dos mestres, todos sempre se perdem. E o momento de se perder é o momento de se recuperar normalmente acontece através de outras pessoas, como numa corrida de revezamento. Em algum momento alguém se cansa e alguém é capaz de pedalar naquele momento do tempo, pois não há uma pessoa em movimento, há grupos em movimento, há famílias cósmicas em movimento, há famílias existenciais em movimento, há lugares que te colocam de volta em quem você é. Lembre-se de quem você é. Procure de volta os lugares, os livros, as pessoas, para lembrar-se de quem você é, principalmente em momentos mais difíceis, pois é aí mais do que nunca que você precisa ir atrás daquilo que você consegue ver. Pois se aquilo que você consegue ver não é agradável, você precisa conseguir ir atrás daquilo que você consegue ver. Mesmo que aquilo que você consiga ver pareça uma vida inteira, pareça uma história, tudo isso é pequeno diante da tua real história de muitas existências. Portanto, é importante que você pratique diariamente ou quando possível uma meditação que te retorne à lembrança. Lembrança essa disponível para todos. Não pertence a um mestre, não pertence a um professor, não pertence a uma doutrina. É uma única rede, única. É preciso que você saia por detrás da rede. De trás da rede. Por trás da rede e se lembre de histórias, imagens e movimentos de quem você é. A construção de um novo planeta, a construção e a educação da mente são talvez a coisa mais bela que você pode fazer. Isso não acontece sozinho, isso é o teu trabalho.
Você quer influências de mentores? Você quer parcerias, aliados para que as coisas aconteçam? Faça a sua parte. Disciplina, disciplina, disciplina na sua mente. Treine a sua mente para que estejam ali somente construções. Construções. E use todas as ferramentas que você tem para a construção. Não use essas ferramentas para se perder. Não use essas ferramentas para acumular conceitos. Não use essas ferramentas para tornar o mundo ainda mais limitado. Use esses instrumentos como ferramentas para a educação do teu foco. E a esperança é para os ingênuos. Ou talvez a esperança seja para aqueles que vivam além do tempo visível, pois a esperança reside no invisível. A esperança reside naquilo que não é lógico. A esperança vem de um mundo onde tudo está em harmonia. De onde tudo vem e aonde tudo sempre irá. Todos nós nos perdemos e nos perderemos. E que seja abençoado o dia ou os dias em que nós nos recuperamos e nos lembramos de novo. E que nós possamos dar as mãos àqueles, como numa corrida de revezamento, que se perdem por um dia, por um mês, por um ano, por 5 anos, por 20 anos ou por algumas vidas. Todos nós nos perdemos. O meu convite, o nosso convite, a nossa instrução neste início de ano, saia da frequência que leva para baixo. Corte tudo aquilo que te puxa. Notícias, comentários, pensamentos, emoções, saia um pouco. Sim, você tem uma vida prática. Sim, você precisa estar aqui produzindo coisas, mas não tanto quanto imagina. Somente o mínimo de prático e mais de invisível, para que você possa balancear entre um lado e outro, um lado e outro, um lado e outro. Pois é quando você sair desta frequência 100% do tempo, é que você vai ter tempo disponível para conectar algo que está por detrás disso. E talvez a vida prática te exija como treinamento 50-50, 30-70, não importa. Aumente o tempo aonde você vai além do que vê. E lembre-se, aumente o tempo aonde a esperança se encontra além do que vê. E faça a tua lição de casa. Disciplina, disciplina, disciplina. Não como algo chato de um exército obrigatório, como uma bênção que vai te manter na felicidade, na luz, todos os dias. Pois a mente não faz isso sozinha. Ela é um instrumento, um computador. Um computador não se programa sozinho. Se você deixar ele ser programado pelo mundo lá fora, ele vai dar as respostas de como foi programado. E aí, o sofrimento do espírito é seu, pois isso é parte sua. Mas se esse computador for programado a partir desta lembrança, com educações e disciplinas, você vai ter na mente um aliado para o teu espírito. Não uma salvação, mas um aliado potente
potente para o teu espírito. E para ter esse alinhado potente para o teu espírito, que através de emoções de construção e um corpo de instrumento manifesta-se aqui, existe um trabalho, sim. Disciplina, foco, lembrança, alegria, 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 disciplina, foco. Os teus pensamentos com foco na construção harmônica. Construção harmônica. E esse é um ano onde nós nos dedicaremos cada vez mais a pegar tudo que se sabe, que se entende e conseguir, com isso, fazer instrumento desse foco e dessa real construção espiritual. Nós não estamos preocupados com se virão novos conceitos ou se serão reconstruídos, mas aquilo que a gente tem nas mãos já é suficiente para construir. Pois nenhum ensinamento faz sentido se cada um de vocês, cada um de nós, não estiver olhando ao redor e vendo mais harmonia na família que se encontra, mais simplicidade na vida que se tem, menos necessidade de ser alguém que não se é, mais liberdade de olhar para a vida e seguir um rumo que é um fluxo natural e não obrigatório, mais sensação de amar-se em tranquilidade, sem necessidade de que isso seja reformado ou retribuído, mais vitalidade, mais contato com a natureza, mais dias de felicidade, mais dias de alegria, mais dias de prosperidade. Lembrando que prosperidade não é acumular mais do que se precisa, o estoque é uma forma de escassez. Mais dias de liberdade, onde você não está tão pressionado a ser alguém, a fazer algo, mas sim aonde você consegue essa coisa tão rara que quase todos aqueles que estão prestes a morrer falam, que é: será que eu consigo ver essas coisas simples do dia a dia como milagres? E o meu desejo é que você, que nós, consigamos dar uma nova forma, não uma nova forma, mas uma disciplina de foco para o processo de desenvolvimento humano, para o crescimento psicológico, espiritual, para todas as ferramentas que todos nós temos, que é essa proposta simples e infinita ao mesmo tempo. Mesmo diante de todos os desafios que a vida prática traz, que a gente possa construir e ler se isso está dando certo, através da qualidade da interação com quem está pertinho de mim e na qualidade da interação comigo mesmo e com aquilo que eu sou quando não há exigências, aquilo que eu sou quando não há tirania, aquilo que eu sou quando não há ilusões de que a felicidade estaria neste caminho ou naquele caminho. Por que às vezes é tão difícil para nós entendermos quais são os pontos onde realmente somos felizes? E por que é tão difícil para nós, às vezes, colocarmos a nossa vida nesta direção? Influências, influências, influências.
Você está num mar infinito de influências. Algumas vezes é você que está influenciando outras pessoas para que elas se percam um pouco. Algumas vezes elas estão te influenciando, ou um planeta inteiro está te influenciando. O que vai nos manter no caminho? A disciplina de educação na direção daquilo que constrói. Não que constrói um ser de super sucesso, que faz palestras para milhões de pessoas, ou que consegue tudo o que quer, materialmente falando ou emocionalmente falando, mas aquele ser de sucesso que termina o dia meio que em silêncio, olhando às vezes um pôr do sol ou uma planta, que não conseguiu tudo o que queria naquele dia, mas que está feliz demais, que está em silêncio, que está em paz, que está olhando ao redor e vendo o milagre, e que ninguém mais está sabendo. Ninguém mais está sabendo o que está acontecendo dentro dele. E às vezes vem só um sorrisinho, uma respiração simples, como quem olha os filhos e a família e tudo que constrói. Ninguém mais no mundo sabe quem eu sou. Mas neste momento eu me lembrei. Neste momento eu me lembrei. Um grande beijo, luz infinita do núcleo da consciência. Nicolai Cursino sou eu, e de todos nós, que a gente consiga se ajudar muito nesse ano e praticar a esperança e a disciplina além daquilo que é visível. Eu fui tocado por muita esperança nesses últimos dias, depois de muito tempo de desesperança. E eu não sei explicar o que está acontecendo. Muito obrigado a todos.